Oi, que bom que tu tá aqui. Eu sei. Sei que o dia foi longo. Talvez tenha sido difícil. Talvez tenha sido cansativo. Talvez tu tenhas chegado até aqui com a cabeça cheia de preocupações, com o coração um pouco pesado, ou simplesmente buscando um momento de paz antes de adormecer. E tá tudo bem. Tu tá no lugar certo. Sabe? Eu fico pensando em quantas pessoas neste exato momento estão também buscando essa paz. Quantas pessoas, em diferentes lugares, com diferentes histórias, mas com o mesmo desejo, encontrar um pouco de sossego, um pouco de conforto para a alma. E se tu tá aqui, é porque em algum lugar lá no fundo tu sabe que existe algo maior. Algo que pode acalmar essa agitação, que pode trazer luz para a escuridão, que pode envolver o teu coração cansado com amor. Hoje nós vamos fazer uma jornada juntos. Uma jornada pela oração mais conhecida de todas, aquela que Jesus mesmo nos ensinou, o Pai Nosso. Mas não vamos apenas rezar as palavras. Vamos mergulhar nelas, sentir cada frase, deixar que elas toquem os lugares mais profundos do teu coração. Não importa se tu reza essa oração há anos, ou se faz tempo que tu não ora. Não importa se tu te sente perto de Deus ou se te sente distante. Hoje, nós vamos começar de novo, juntos, como se fosse a primeira vez. Este vídeo foi feito para ti, para que tu possas desacelerar, respirar e encontrar aquela paz que às vezes parece tão distante no meio da correria. Então, se tu tá com pressa de dormir, não tem problema. Deixa o vídeo rolar. Fecha os olhos quando sentir vontade. Não precisa acompanhar cada palavra acordado. O importante é que tu permita que essa oração te envolva, te acolha, te embale até o sono chegar. Porque sabe de uma coisa? Deus não precisa que tu estejas totalmente alerta para te ouvir. Ele ouve até os suspiros do teu coração enquanto tu dormes. Ele conhece cada pensamento antes mesmo de tu formar as palavras. Antes de começarmos, quero que tu encontre uma posição confortável. Pode ser deitado, pode ser sentado, como tu preferir. Se tu tá na cama, ajusta o travesseiro, puxa o cobertor, deixa tudo do jeito que te deixa mais à vontade. Se tu tá com a luz acesa, talvez seja a hora de deixar o ambiente mais suave. Uma luz baixa, ou até mesmo no escuro, como tu preferir. Cria esse espaço de acolhimento para ti. Agora respira fundo comigo. Inspira pelo nariz bem devagar. Sente o ar enchendo os teus pulmões. E agora solta pela boca, deixando ir toda a atenção. Vamos fazer de novo. Inspira, sentindo esse momento presente. E solta, deixando ir as preocupações do dia. Mais uma vez. Inspira a paz. E solta o peso. Tu não precisa fazer nada agora. Não precisa resolver nada, não precisa pensar em amanhã. As contas podem esperar. Os problemas vão continuar lá amanhã se precisarem. Mas agora não. Agora é tempo de descanso. Tempo de cuidado contigo mesmo. Este momento é só teu. É um presente que tu tá dando para ti mesmo. Um presente precioso. O presente da presença. De estar presente aqui e agora, neste momento de conexão com o divino. Tu sabe, vivemos numa época tão acelerada. Tudo é para ontem. Tudo é urgente. Tudo exige nossa atenção imediata. A gente mal termina uma tarefa e já tem 3 esperando. A gente mal acorda e já tá pensando em tudo que precisa fazer. E no meio disso tudo, a gente esquece de respirar. A gente esquece de parar. A gente esquece que não somos máquinas, mas seres humanos que precisam de momentos de quietude, de silêncio, de paz. Então este vídeo é também um lembrete.
Tu mereces esse descanso. Tu mereces essa paz. Não porque tu fez tudo certo, não porque tu foi perfeito hoje, mas simplesmente porque tu és amado, porque tu és valioso, porque a tua vida importa. Solta os ombros agora. Percebe se tu tá tenso, se tu tá segurando tensão no pescoço, nas costas, nas mãos. Deixa ir. Relaxa a mandíbula, relaxa a testa, deixa o corpo inteiro descansar. Sabe, a oração do Pai Nosso é curta. Dá para rezar em menos de 1 minuto. Muitas vezes a gente reza no automático. As palavras saem, mas a mente está em outro lugar. E não tem problema, Deus entende. Ele sabe da nossa humanidade. Mas hoje, nós vamos fazer diferente. Vamos caminhar devagar por cada palavra, por cada pedido. Porque quando a gente desacelera, quando a gente realmente presta atenção, descobrimos que essas palavras carregam um universo inteiro de amor, de cuidado, de promessas. Imagina a cena comigo. Fecha os olhos se tu quiseres e imagina. Os discípulos, aqueles homens simples. Pedro, o pescador de temperamento forte. João, o mais jovem, sensível. Mateus, que era cobrador de impostos e conhecia bem as injustiças do mundo. Tiago, André, Felipe, pessoas comuns como a gente. Eles estavam ali sentados ao redor de Jesus. Talvez fosse de manhã cedo, com o sol nascendo no horizonte. Ou talvez fosse de noite, com as estrelas brilhando no céu da Galileia. O vento suave soprando, o cheiro da terra, o som da natureza ao redor. E eles viam como Jesus orava. Viam como ele se afastava nas madrugadas, subindo os montes para conversar com o Pai. Viam como ele voltava diferente, renovado, fortalecido, com aquela paz nos olhos que nada conseguia abalar. Eles queriam isso também. Queriam essa conexão, essa intimidade com Deus. Porque no fundo, não é isso que todos nós queremos? Sentir que não estamos sozinhos, que existe alguém que nos ouve, que nos entende, que nos ama incondicionalmente. Então um dia eles pediram: Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus, com aquela paciência infinita dele, com aquele amor que transbordava de cada gesto, ensinou. E o que ele ensinou não foi uma fórmula mágica, não foi um ritual complicado, não foi uma lista de palavras difíceis que a gente precisa decorar. Foi uma conversa. Uma conversa de filho com pai, simples, profunda, verdadeira. Pai nosso que estás nos céus, Pai. Percebe essa palavra? Não, ó grande e poderoso Deus do universo, Criador de todas as coisas, Ser supremo e intocável. Não, Senhor Todo-Poderoso a quem eu temo e me aproximo tremendo. Mas Pai, Abba, Papai. Uma palavra de intimidade, de confiança, de amor. Tu percebe a revolução nisso? Na época de Jesus, as pessoas não ousavam chamar Deus de Pai desse jeito. Deus era distante, inacessível, temível. Mas Jesus vem e diz: não, vocês não entenderam. Ele é Pai de vocês. Ele quer que vocês se aproximem. Ele quer ouvir a voz de vocês. Vocês não precisam ter medo. E não é só Pai meu, é Pai nosso. Porque a gente nunca tá sozinho nessa jornada. Tu nunca tá sozinho, mesmo quando te sente assim. A gente faz parte de uma família imensa, espalhada por todo o mundo, em todos os tempos. Todos filhos e filhas do mesmo Pai. Neste exato momento, enquanto tu tá aqui, existem pessoas orando essa mesma oração em centenas de idiomas diferentes. Em hospitais, em prisões, em lares felizes, em corações quebrantados, todos dizendo: Pai Nosso. Nossa,
Como se todos nós, tão diferentes, tão distantes, tão únicos em nossas histórias, fôssemos unidos por esse fio invisível do amor de Deus. Então, enquanto a gente caminha por essa oração hoje, ao longo deste tempo que vamos passar juntos, lembra disso. Tu tá conversando com alguém que te ama infinitamente. Alguém que conhece cada detalhe da tua vida, cada medo secreto, cada sonho guardado, cada dor que tu nunca contou pra ninguém. E mesmo assim, mesmo conhecendo tudo, até aquilo que tu tem vergonha, até aqueles pensamentos que tu acha que são terríveis demais, mesmo conhecendo tudo isso, Ele te ama. Sem medida, sem condições, sem limites. Respira fundo de novo, bem devagar. Sente essa verdade entrar em ti como o ar entra nos teus pulmões. Deixa que ela chegue até o fundo do teu coração. Tu és amado. Tu és amada. Profundamente. Incondicionalmente. Tu és filho. Tu és filha de Deus. E nada, absolutamente nada, pode mudar isso. Agora a gente tá pronto. Pronto para mergulhar nessa oração com o coração aberto, com a alma receptiva, deixando que cada palavra nos transforme, nos cure e nos renove. Vamos juntos? Pai Nosso. Vamos começar bem devagar, só com essas duas palavras, porque elas já dizem tanto. Pai. Quando tu ouve essa palavra, o que vem na tua mente? Que imagem aparece? Que sentimento surge? Eu sei que para alguns de vocês, essa palavra traz memórias boas. Um abraço apertado, um colo seguro, uma voz que acalmava os medos da noite. E se é assim para ti, que bênção. Guarda isso no coração. Mas eu também sei que para outros essa palavra pode doer. Porque talvez o teu pai terreno não tenha sido o que precisavas. Talvez ele tenha sido ausente, ou duro demais, ou simplesmente não soube como te amar do jeito que tu precisavas. E se esse é o teu caso, eu quero que tu saiba de uma coisa importante. O pai que Jesus nos apresenta é diferente. Ele é o pai perfeito. O pai que a gente sempre quis ter. O pai que o nosso coração sempre buscou. Ele é o pai que nunca chega tarde demais. O pai que nunca está ocupado demais para ti. O pai que não desiste de ti nos teus piores dias. O pai que não te ama só quando tu é bom, mas te ama especialmente quando tu mais precisa. Tu sabe, existe uma história que Jesus contou, a parábola do filho pródigo. Aquele rapaz que pegou a herança, foi embora, gastou tudo, e voltou para casa derrotado, envergonhado, achando que não merecia mais ser chamado de filho. E o pai, o que é que ele fez? Ele viu o filho ainda de longe. Isso significa que ele ficava olhando, esperando, todos os dias. E quando viu, não esperou o filho chegar. Ele correu. Um homem velho, de posição, correndo pela estrada, e abraçou aquele filho que cheirava a chiqueiro que estava sujo, quebrado, e mandou fazer uma festa, porque o filho dele tinha voltado. Esse é o nosso Pai. O Pai que corre ao nosso encontro. O Pai que não fica apontando os nossos erros, mas nos abraça antes mesmo de a gente pedir desculpas. Essa palavra também é linda, porque ela nos lembra que a gente não está sozinho. Tu não tá sozinho nessa caminhada. Quantas vezes a gente se sente isolado, né? Olha ao redor e parece que ninguém entende. Ninguém passa pelo que a gente passa. Ninguém sente o que a gente sente. Mas não é verdade. Neste momento tem alguém acordado do outro lado do mundo com o coração partido igual ao teu. Tem alguém numa cama de hospital, orando essa mesma oração. Tem alguém perdido, confuso, buscando direção. E todos nós dizemos, Pai Nosso, não meu, nosso. A gente é uma família imperfeita, machucada,
em processo, mas uma família, unidos não pelo sangue, mas pelo amor do mesmo Pai. Respira fundo. Sente isso. Tu faz parte de algo maior. Tu não tá caminhando sozinho. Que estás nos céus. Agora Jesus acrescenta essa parte. E tu pode pensar, mas espera, tu não tinha dito que Deus é próximo, é íntimo, é Pai? É verdade, mas Ele também é transcendente. Ele também é majestoso. Ele também é infinitamente maior do que a gente consegue compreender. Nos céus, não significa que Ele está distante. Não significa que Ele está lá em cima, longe, olhando a gente de um lugar inacessível. Significa que Ele não é limitado como a gente. Ele não tem as nossas fraquezas, as nossas falhas. Ele não é só mais um ser humano com um pouco mais de poder. Ele é o Criador. O que fez as estrelas que brilham lá fora. O que sustenta cada átomo do universo. O que conhece cada criatura, desde a maior baleia até a menor bactéria. E ao mesmo tempo, esse Deus imenso, esse Deus dos céus, Ele se importa contigo, com a tua vida, com o teu dia, com aquela preocupação que parece tão pequena perto da imensidão do universo, mas que para ti é enorme. Sabe o que isso significa? Significa que a gente pode confiar nele completamente. Porque ele não é só amoroso, ele também é poderoso. Ele não é só próximo, ele também é capaz. Aquele problema que tu tem que parece não ter solução, ele está nos céus. Ele vê de uma perspectiva que tu não consegue ver. Ele conhece caminhos que tu nem imagina que existem. Aquela dor que tu carrega que parece pesada demais para suportar, ele está nos céus. E ele é forte o suficiente para carregar junto contigo. Aquele sonho que tu tem no coração, mas que parece impossível, ele está nos céus. E pro Deus que criou galáxias, nada é impossível. Pensa nisso por um momento. O Deus que tu tá conversando agora, através dessa oração, Ele é o mesmo que falou e o universo veio a existir. Ele é o mesmo que disse, haja luz, e a luz começou a brilhar. E Ele te conhece pelo nome. Ele sabe quantos fios de cabelo tu tem na cabeça. Ele conhece cada lágrima que tu já derramou. Como é que isso é possível? Como é que um Deus tão grande pode ser tão próximo? É mistério. É graça. É amor que a gente não consegue medir nem entender completamente. Mas a gente pode sentir. Tu pode sentir agora, neste momento. Esse Deus dos céus está aqui contigo. Neste quarto, neste espaço. Ele está perto. Mais perto do que tu imagina. A Bíblia diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Isso significa que ele não é alguém distante que a gente precisa alcançar. Ele é o ar que a gente respira, a vida que pulsa em nós. Então, quando a gente diz Pai Nosso que estás nos céus, a gente está declarando essa verdade paradoxal e maravilhosa. Ele é imenso e é íntimo. Ele é transcendente e é presente. Ele é o Altíssimo e é o Emanuel, o Deus conosco. Respira de novo, bem devagar. Sente o peso dessas palavras. Pai, nosso, que estás nos céus, não precisa entender tudo. Não precisa ter todas as respostas. Só precisa abrir o coração e deixar que essa realidade te envolva. Tu tem um pai que te ama, um pai poderoso o suficiente para cuidar de ti, sábio o suficiente para te guiar, amoroso o suficiente para nunca te abandonar. E sabe o que mais? Tu pode falar com ele, a qualquer hora, em qualquer lugar. Não precisa de palavras bonitas, não precisa saber como orar direito.
Ele ouve o teu coração. Se tu tá cansado, diz para ele: Pai, eu tô cansado. Se tu tá com medo, diz: Pai, eu tô com medo. Se tu tá confuso, perdido, sem saber que rumo tomar, diz: Pai, eu preciso de ti. Ele ouve, ele se importa. E ele responde. Nem sempre do jeito que a gente espera, nem sempre no tempo que a gente quer, mas ele sempre responde. Porque ele é pai, e pai cuida dos filhos. Então agora, antes de continuarmos, faz uma pausa comigo. Um momento de silêncio interior. E se tu quiser, sussurra essas palavras no teu coração. Pai nosso que estás nos céus. Deixa que elas desçam. Deixa que elas encontrem aquele lugar lá dentro onde tu mais precisa de cura, de paz, de amor. Pai nosso, que estás nos céus. Agora a gente vai continuar. Vamos para o próximo pedido dessa oração linda que Jesus nos ensinou. E vamos continuar devagar, com calma, deixando que cada palavra nos transforme por dentro. Respira. Relaxa. Deixa o corpo descansar ainda mais. Se tu quiser fechar os olhos e só escutar, faz isso. Se tu quiser dormir, dorme. Tá tudo bem. Deus continua contigo, acordado ou dormindo. Vamos juntos. Santificado seja o vosso nome. Essa é a primeira coisa que a gente pede, sabia? Antes de pedir o pão, antes de pedir perdão, antes de pedir proteção. A gente começa pedindo que o nome de Deus seja santificado. E tu pode pensar, mas o que isso significa? Santificar? Essa palavra parece tão antiga, tão distante da minha vida. Eu entendo. A gente não usa essa palavra no dia a dia, né? Ninguém acorda e diz: "Ah, hoje eu vou santificar isso ou aquilo." Mas deixa eu te contar o que essa palavra significa de um jeito simples. Santificar é tratar como santo. É reconhecer como especial, como sagrado, como único. É dar o valor que realmente merece. Sabe quando tu tem algo muito precioso? Pode ser uma foto, uma lembrança, um objeto que te foi dado por alguém especial. Tu não deixa jogado em qualquer lugar, não é? Tu cuida. Tu guarda num lugar especial. Tu trata com respeito, com carinho. É isso que significa santificar o nome de Deus. É tratar esse nome com o respeito e o amor que ele merece. É reconhecer que esse nome é precioso, poderoso, santo, mas vai além disso, muito além. Quando a gente pede santificado seja o vosso nome, a gente está pedindo que o nome de Deus seja honrado, não só por nós, mas por todo mundo. Que ele seja conhecido, amado, respeitado em toda a terra. A gente está dizendo: Pai, que o teu nome seja glorificado, que as pessoas te conheçam como tu realmente és, que o mundo inteiro saiba do teu amor, da tua bondade, da tua grandeza. É um pedido generoso, percebe? A gente não está começando com me dá, mas com seja glorificado. A gente está colocando Deus em primeiro lugar. E sabe por quê? Porque quando a gente conhece Deus de verdade, quando a gente experimenta o amor dele, a primeira coisa que a gente quer é que todo mundo também conheça. A gente quer que todo mundo sinta essa paz, essa alegria, esse amor. Agora deixa eu te falar sobre o nome de Deus. Porque na cultura bíblica, um nome não era só uma etiqueta, um som para identificar alguém. O nome revelava quem a pessoa era, a essência dela, o caráter dela. Quando Deus revelou seu nome a Moisés, lá na sarça ardente,
Tu lembra o que ele disse? Eu sou o que sou. Eu sou presente, eterno, autoexistente, o que sempre foi, sempre é e sempre será. E ao longo da Bíblia, a gente descobre outros nomes de Deus, cada um revelando um aspecto diferente de quem ele é. Jeová Jiré, o Deus que provê. Quando tu tá sem saída, sem recursos, sem saber de onde vai vir a solução, ele é Jeová Jiré. Ele provê. Jeová Rafa, o Deus que cura. Quando o teu corpo tá doente, quando a tua alma tá ferida, quando o teu coração tá partido, ele é Jeová Rafa. Ele cura. Jeová Shalom, o Deus da paz. Quando tudo tá caótico, quando a ansiedade aperta, quando tu não consegue descansar, ele é Jeová Shalom. Ele é a tua paz. Jeová Rohi, o Deus pastor, o que cuida das ovelhas, o que conhece cada uma pelo nome, o que não deixa nenhuma se perder. Ele é o teu pastor. El Shaddai, o Deus todo-poderoso, o Deus suficiente, o que basta. Quando tu sente que não é o bastante, que não tem o suficiente, lembra, ele é El Shaddai. Ele é mais que suficiente. Tu vê? Cada nome é uma promessa. Cada nome é uma revelação. Cada nome nos mostra um aspecto do caráter de Deus. E quando a gente pede, santificado seja o vosso nome, a gente está pedindo que todas essas dimensões de quem Deus é sejam conhecidas, honradas, experimentadas. A gente está dizendo, Pai, revela-te, mostra ao mundo quem tu és. Deixa que as pessoas te conheçam como provedor, como curador, como paz, como pastor, como suficiente. E sabe uma coisa linda? Esse nome poderoso, esse nome santo, a gente pode invocar, a gente pode chamar. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso significa que quando tu tá desesperado, quando tu tá no fundo do poço, quando tu não tem mais forças, tu pode simplesmente chamar Jesus, e Ele ouve, Ele responde, Ele vem. Mas tem outra dimensão nisso tudo que é importante a gente entender. A gente santifica o nome de Deus não só com as palavras, mas com a vida, com as escolhas, com as atitudes. Sabe, é fácil dizer, Deus é amor, e depois tratar as pessoas com dureza. É fácil dizer, Deus é perdão e viver guardando mágoas. É fácil dizer, Deus é paz, e viver ansioso, agitado, sem confiar. Mas quando a gente vive de um jeito que reflete quem Deus é, aí sim a gente está santificando o nome dele. Quando a gente ama de verdade, até aqueles que são difíceis de amar, a gente está mostrando ao mundo, olha, é assim que Deus ama. Quando a gente perdoa, mesmo quando dói, mesmo quando não é fácil, a gente está declarando, olha, é assim que Deus perdoa. Quando a gente confia, mesmo na incerteza, mesmo quando não vê o caminho, a gente está dizendo, olha, é assim que se confia em Deus. Então, santificar o nome de Deus é também um compromisso. É dizer, Pai, eu quero que a minha vida traga honra ao teu nome. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam um pouco de quem tu és. Não perfeitamente claro. A gente vai falhar. A gente vai tropeçar. Mas o desejo do coração é esse. Honrar esse nome precioso com a nossa vida. E sabe o que acontece quando a gente vive assim? Quando a gente realmente busca honrar o nome de Deus em tudo? A vida da gente se transforma. As prioridades mudam. As decisões ficam mais claras. Porque a gente não está mais vivendo só para si mesmo, mas para algo maior, para alguém maior. Respira fundo agora. Pensa no nome de Deus.
nesse nome poderoso, santo, precioso. Jesus, esse nome que traz salvação, esse nome que tem poder sobre toda doença, sobre todo mal, sobre toda escuridão. Jesus, esse nome que os demônios tremem ao ouvir, esse nome diante do qual todo joelho se dobrará. Jesus, esse nome que é música para os ouvidos do Pai, esse nome que abre as portas do céu. Se tu tá passando por algo difícil agora, invoca esse nome. Jesus, só isso. Ele conhece o resto. Ele sabe o que tu precisa antes mesmo de tu pedir. Se tu tá com medo, invoca esse nome. Jesus. E sente a paz que vem, a paz que o mundo não pode dar, mas que Ele dá. Se tu tá sozinho, invoca esse nome. Jesus. E lembra, Ele prometeu que nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria. Santificado seja o vosso nome. Seja santo nas nossas vidas. Seja honrado nas nossas escolhas. Seja glorificado em tudo que somos e fazemos. Que o mundo inteiro conheça esse nome. Que cada pessoa neste planeta tenha a oportunidade de ouvir sobre ti, de conhecer o teu amor, de experimentar a tua graça. E que nós, os que já te conhecemos, possamos viver de um jeito que faça jus a esse nome precioso que carregamos, porque somos chamados pelo teu nome. Somos teus filhos, tuas filhas. Respira. Deixa essas palavras assentarem no teu coração. Santificado seja o vosso nome. Agora a gente vai continuar caminhando por essa oração. E a cada passo, a gente vai descobrindo mais da profundidade, da beleza, do amor que existe em cada palavra que Jesus nos ensinou. Fecha os olhos se tu quiser. Deixa o corpo relaxar ainda mais. Se o sono tá chegando, deixa vir. Não resiste. Deus continua contigo, velando o teu sono, guardando os teus sonhos. Vamos em frente? Venha o vosso reino. Esse é um pedido cheio de esperança, sabe? É um pedido que olha para frente, que antecipa algo melhor, algo maior. Reino. Quando a gente ouve essa palavra, o que vem na mente? Talvez castelos, reis, coroas. Talvez aqueles filmes de época com palácios enormes e salões de baile. Mas o reino de Deus é diferente de qualquer reino terreno que a gente conhece. Nos reinos deste mundo, os poderosos dominam. Os fortes pisam nos fracos. Os que têm mais levam vantagem sobre os que têm menos. É assim que funciona, não é? A gente vê isso todos os dias. Mas no reino de Deus, tudo é ao contrário. Os últimos são os primeiros. Os pequenos são exaltados. Os humildes são honrados. Os que servem são os maiores. Jesus disse: "O meu reino não é deste mundo." Ele não veio estabelecer um reino político, um governo terreno. Ele veio estabelecer um reino espiritual, um reino que começa no coração das pessoas. Sabe onde começa o reino de Deus? Dentro de ti. Jesus disse: "O reino de Deus está entre vós." Ou como algumas traduções dizem, "O reino de Deus está dentro de vós." Isso significa que quando tu aceita Jesus como Senhor, quando tu entrega a tua vida a Ele, o reino de Deus se estabelece no teu coração. Tu passa a viver sob um governo diferente, sob valores diferentes, sob uma lógica diferente. E quando a gente pede, "Venha o vosso reino", a gente está pedindo várias coisas ao mesmo tempo. A gente está pedindo que o reino de Deus se expanda, que mais e mais pessoas conheçam Jesus, que mais e mais corações sejam transformados, que a luz do Evangelho alcance cada canto escuro deste mundo.
A gente está pedindo que o reino de Deus se manifeste aqui e agora, que os valores do céu invadam a terra, que a justiça prevaleça, que o amor vença o ódio, que a paz supere a violência. E a gente também está ansiando pelo dia em que o reino de Deus virá em sua plenitude. Quando Jesus voltar, quando não houver mais lágrimas, nem dor, nem morte, quando tudo for restaurado, renovado, perfeito. Assim na terra como no céu, seja feita a vossa vontade. Aqui a gente chega num ponto delicado, sabe? Porque essa frase pode assustar um pouco. Seja feita a vossa vontade. Às vezes a gente tem medo de orar isso. A gente tem medo da vontade de Deus. Porque a gente pensa, e se a vontade dele for diferente da minha? E se ele quiser algo que eu não quero? E se o plano dele envolver sofrimento? Eu entendo esses medos. São medos humanos, reais, válidos. Mas deixa eu te contar uma verdade que pode mudar a tua perspectiva. A vontade de Deus não é para te destruir, é para te realizar. Não é para te tirar a alegria, é para te dar alegria verdadeira. Não é para te fazer sofrer, mas para te levar ao melhor. Deus não é um tirano caprichoso que fica inventando coisas difíceis só para te testar. Ele é um pai amoroso que sabe exatamente do que tu precisa, o que é melhor para ti, onde tu vai florescer. A Bíblia diz que os planos de Deus para nós são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Pensa nisso. Planos de paz, planos de futuro, planos de esperança. Claro que nem sempre a gente entende no momento. Claro que às vezes o caminho que Deus escolhe parece mais difícil do que o caminho que a gente queria seguir. Mas Ele vê o que a gente não vê. Ele conhece os finais que a gente não conhece. Ele sabe que atalhos que parecem mais fáceis às vezes levam a becos sem saída. Sabe aqueles momentos da tua vida que, olhando para trás, tu pode ver como Deus estava trabalhando? Aquele emprego que tu não conseguiu, e depois tu vê que se tivesse conseguido, teria perdido algo muito melhor. Aquele relacionamento que não deu certo, e agora tu percebe que não era a pessoa certa. Aquela porta que fechou e que te forçou a procurar outro caminho. Um caminho que acabou sendo mais incrível do que tu imaginava. É assim que Deus trabalha. Ele tece os fios da nossa vida de um jeito que a gente não consegue ver enquanto está acontecendo. Mas quando a gente olha para trás, vê o desenho, vê a beleza, vê o cuidado. Então, quando a gente ora, seja feita a vossa vontade, a gente não está se resignando a algo ruim. A gente está confiando em algo bom. A gente está dizendo, Pai, eu confio em Ti. Eu confio que Tu sabe melhor do que eu. Eu confio que o Teu caminho, mesmo quando não entendo, é o melhor caminho. É uma oração de rendição, sim. Mas não uma rendição derrotada. É uma rendição confiante. Como uma criança que se joga nos braços do pai, sabendo que ele vai pegar. Assim na terra como no céu. Essa parte é revolucionária, percebe? No céu, como é que as coisas são? No céu, a vontade de Deus é feita perfeitamente. Não tem resistência, não tem rebeldia, não tem desobediência. Todos os anjos, todas as criaturas celestiais fazem a vontade de Deus com alegria, com perfeição. No céu não tem doença, não tem injustiça, não tem fome, não tem guerra, não tem lágrimas. Tudo funciona como Deus planejou. É a harmonia perfeita. E quando a gente ora assim na terra como no céu, a gente está pedindo que a terra se pareça mais com o céu, que a realidade celestial invada a realidade terrena. A gente está pedindo que onde há doença, venha cura. Onde há injustiça, venha justiça. Onde há fome, venha provisão. Onde há guerra, venha paz.
onde há lágrimas, venha consolo. A gente está dizendo: Pai, que o teu governo, a tua ordem, a tua beleza se manifestem aqui na terra. E isso começa com a gente, sabe? Começa no nosso coração, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso círculo de influência. A gente pode ser um pedacinho do céu na terra. A gente pode trazer a presença de Deus para os lugares onde a gente vai. Quando tu ama alguém que ninguém ama, tu tá trazendo o céu para a terra. Quando tu perdoa alguém que te machucou, tu tá trazendo o céu para a terra. Quando tu dá de comer a quem tem fome, quando tu visita quem tá doente, quando tu consola quem tá triste, tu tá fazendo a vontade de Deus assim na terra como no céu. Não é só sobre orar, é sobre viver. É sobre ser um instrumento nas mãos de Deus para que o reino dele se manifeste aqui e agora. Tu já parou para pensar que tu pode ser a resposta para a oração de alguém? Que Deus pode usar a tua mão para estender ajuda, a tua voz para falar uma palavra de ânimo, o teu abraço para confortar um coração partido? É profundo isso, né? A gente pede: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas também tem uma parte que a gente precisa fazer. Somos colaboradores de Deus nessa missão de trazer o céu para a terra. Respira fundo. Sente o peso e a beleza desse chamado. Tu não é só um espectador. Tu é um participante. Tu tem um papel no reino de Deus. Tu faz diferença. E sabe o que acontece quando a gente se rende à vontade de Deus? Quando a gente para de lutar, de resistir e simplesmente diz: seja feita a tua vontade, a paz vem. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que diz: tá tudo bem, eu não controlo tudo, mas aquele que controla me ama e cuida de mim. A liberdade vem. Liberdade da ansiedade, da necessidade de ter tudo sob controle, do medo do futuro. Porque quando a vontade de Deus é feita, a gente sabe que está no melhor lugar possível. O propósito vem, porque a gente não está mais vivendo à deriva, sem rumo. A gente está alinhado com os planos de Deus, e esses planos são maiores, mais bonitos, mais significativos do que qualquer coisa que a gente poderia planejar sozinho. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Deixa essas palavras ecoarem dentro de ti. Deixa que elas transformem a tua perspectiva. Deixa que elas te encham de esperança. Porque sim, o mundo pode estar caótico. Sim, a vida pode ser difícil. Sim, às vezes parece que as trevas estão vencendo, mas o reino de Deus está vindo. E nada, absolutamente nada, pode impedir isso. Um dia, tudo será restaurado. Um dia, toda lágrima será enxugada. Um dia, a justiça prevalecerá. Um dia, o amor vencerá completamente. E até lá, a gente continua orando, continua vivendo, continua sendo luz no meio da escuridão. Vamos em frente? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui a oração muda um pouco, percebe? Depois de falar de coisas tão grandes, o nome de Deus, o reino, a vontade divina, agora a gente fala de algo simples: pão, comida, necessidades básicas, as coisas do dia a dia. E isso é tão bonito, sabe? Porque mostra que Deus se importa com tudo na nossa vida. Não só com as coisas espirituais, grandiosas, transcendentes, mas também com o básico, com o que a gente precisa hoje. Tu já parou para pensar na humildade desse pedido? A gente não está pedindo riqueza, não está pedindo abundância infinita, não está pedindo o pão do ano inteiro. A gente está pedindo o pão de cada dia, o suficiente para hoje, o necessário para agora,
Isso fala muito sobre confiança, não fala? É como se a gente estivesse dizendo: Pai, eu confio que amanhã tu vai prover de novo. Eu não preciso acumular, não preciso me desesperar. Eu confio que dia após dia, tu vais cuidar de mim. Lembra do povo de Israel no deserto? Deus mandava o maná todos os dias. Comida que vinha do céu, literalmente. Mas tinha uma regra. Cada um devia coletar só o suficiente para o dia. Quem tentava guardar para amanhã, estragava. Por quê? Porque Deus queria ensinar a eles e a nós a viver um dia de cada vez. A confiar que Ele é fiel, que Ele não vai faltar. A gente vive numa época de ansiedade, né? A gente quer ter certeza do mês que vem, do ano que vem, dos próximos 10 anos. A gente quer controlar, planejar, garantir, e não tem nada de errado em planejar, em ser responsável. Mas tem uma diferença entre planejamento sábio e ansiedade controladora. Quando Jesus ensina a gente a pedir o pão de cada dia, Ele está dizendo: olha, traz a tua atenção pro hoje, pro agora. Não te consome com as preocupações do amanhã, porque cada dia tem as suas próprias dificuldades. Agora, esse pão que a gente está pedindo, ele representa muito mais do que só comida física, sabia? Pão é símbolo de tudo que a gente precisa para viver. É o alimento, sim, mas é também o trabalho que nos sustenta. É a saúde que nos permite continuar. É a força para enfrentar o dia. É a provisão em todas as suas formas. Tu precisa de coragem hoje? Pede o teu pão. Coragem é o teu pão de hoje. Tu precisa de sabedoria para tomar uma decisão? Pede o teu pão. Sabedoria é o teu pão de hoje. Tu precisa de paz no meio de uma tempestade? Pede o teu pão. Paz é o teu pão de hoje. Tu precisa de esperança quando tudo parece sem saída? Pede o teu pão. Esperança é o teu pão de hoje. Deus sabe do que tu precisa, melhor do que tu mesmo sabe às vezes. E Ele promete dar. Não necessariamente tudo o que a gente quer, mas tudo o que a gente precisa. E sabe uma coisa? Jesus disse: eu sou o pão da vida. Que declaração poderosa é essa? Ele está dizendo que Ele mesmo é o alimento da nossa alma. Que assim como o corpo precisa de pão físico para sobreviver, a alma precisa dele. A gente pode ter tudo: dinheiro, sucesso, relacionamentos, conquistas. Mas se não tem Jesus, a gente ainda está com fome lá dentro. Ainda tem um vazio que nada mais consegue preencher. Mas quando a gente tem Ele, mesmo que falte tudo mais, a gente tem o essencial. A gente tem o pão que verdadeiramente satisfaz. Tu já experimentou isso? Aquela sensação de estar preenchido por dentro, mesmo quando as circunstâncias não são ideais. Isso é se alimentar do pão vivo. Isso é se nutrir da presença de Deus. E esse pão, diferente do pão físico, nunca acaba. Quanto mais a gente come, mais satisfeito fica. E ao mesmo tempo, mais fome a gente tem dele. É um paradoxo lindo. Então, quando a gente ora, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, a gente pode estar dizendo: Senhor, eu preciso de Ti hoje. Eu preciso da Tua presença. Eu preciso me alimentar da Tua palavra. Eu preciso sentir que Tu tá perto. Nos dai hoje. Hoje. Não ontem. Não amanhã. Hoje. Sabe, a gente tem uma tendência de viver ou no passado ou no futuro, mas raramente no presente. A gente fica remoendo o que aconteceu, as coisas que deram errado, as palavras que não deviam ter sido ditas, as oportunidades que foram perdidas. Ou então a gente fica ansiosos com o que pode acontecer, preocupados com cenários que talvez nem se realizem,
criando problemas na cabeça antes mesmo deles existirem. Mas a vida acontece hoje, agora, neste momento. E Deus nos encontra no hoje. Ele é o Deus do presente. Eu sou, não, eu era, ou eu serei. Eu sou, presente, aqui, agora. Então essa oração nos traz de volta para o momento presente. Nos ensina a valorizar o hoje. A confiar que hoje tem o que a gente precisa para hoje. As forças de ontem já foram usadas. As forças de amanhã ainda não chegaram. Mas as forças de hoje, essas Deus já providenciou. Tu já percebeu como a gente quase sempre consegue atravessar o dia? Mesmo quando achava que não ia conseguir. Mesmo quando parecia pesado demais. No fim, a gente conseguiu. Porque Deus deu o pão daquele dia, a força necessária, a graça suficiente. E amanhã, quando amanhã virar hoje, Ele vai dar de novo. Mas tu não precisa se preocupar com isso agora. Agora tu precisa simplesmente receber o que Ele tem para ti hoje. Respira fundo. Traz a tua mente pro agora. Pro teu corpo deitado, descansando. Pro som da tua respiração. Para este momento de paz que tu tá vivendo. Neste momento agora. Tá tudo bem. Tu tá seguro. Tu tá em paz. Tu tá sendo cuidado. E quando a gente vive assim, no presente, com gratidão pelo que temos hoje, uma coisa linda acontece. A gente percebe as bênçãos que antes passavam despercebidas. O fato de tu ter acordado hoje, isso já é uma bênção. O ar que tu respira, gratuito, mas precioso. O teto sobre a tua cabeça neste momento. A cama onde tu tá deitado. Essas são bênçãos. A gente pede o pão de cada dia, e quando a gente olha com atenção, percebe que Deus já nos deu tanto. Tanto que a gente nem percebe porque tá focado no que falta, no que quer, no que ainda não tem. Mas e se a gente fizesse diferente? E se antes de pedir mais a gente agradecesse pelo que já recebeu? Obrigado, Pai, pelo pão de hoje. Obrigado pela vida. Obrigado pela comida que comi. Obrigado pelas pessoas que amo. Obrigado por este momento de paz. Obrigado porque tu nunca me deixou sem o necessário. A gratidão transforma a gente, sabe? Ela muda a perspectiva. O que parecia pouco se torna muito. O que parecia comum se torna extraordinário. E aí a gente percebe, a gente já é abençoado. A gente já tem o suficiente. Não porque tem tudo, mas porque tem o Deus que é tudo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que oração simples. Que oração profunda. Que oração necessária. Pai, dá-nos hoje o que precisamos. Não mais, não menos. Só o suficiente. E ajuda-nos a confiar que amanhã tu farás o mesmo. Ajuda-nos a viver um dia de cada vez. A não nos desesperarmos com o futuro nem nos prendermos ao passado. A estar presentes no hoje, recebendo o que tu tens para nos dar. E acima de tudo, dá-nos a ti mesmo. Porque tu és o pão vivo. Tu és o alimento da nossa alma. E sem ti, nada mais satisfaz. Fecha os olhos agora se ainda não fechou. Deixa o corpo relaxar completamente. Sente o cansaço do dia sendo levado. Sente o sono chegando suave, tranquilo. Deus está provendo até isso, o descanso que tu precisa. O sono reparador, a paz que te permite dormir. Tu pode descansar. Tu pode confiar. Amanhã Ele cuidará de ti de novo. Mas agora é hora de simplesmente estar. De descansar, de dormir em paz. Vamos continuar? Perdoai-nos as nossas ofensas. Aqui a gente chega num ponto que talvez seja o mais difícil de toda essa oração. Perdão. Essa palavra carrega tanto peso, não carrega? Tanta dor, tanto alívio, tanta luta.
tanta libertação. Tudo ao mesmo tempo. Primeiro, a gente reconhece algo importante. A gente precisa de perdão. Todos nós. Não importa quão boas sejam as nossas intenções. Não importa o quanto a gente tente. A verdade é que a gente falha. A gente falha com Deus. A gente falha com as pessoas. A gente falha com a gente mesmo. Às vezes são falhas grandes que a gente carrega com vergonha, com culpa. Aquelas coisas que a gente fez e que gostaria de poder voltar atrás, de desfazer. Às vezes são falhas pequenas que a gente até esquece. Uma palavra dura, um momento de impaciência, um julgamento rápido, uma mentirinha que parecia inofensiva. Mas tudo isso pesa, sabe? Tudo isso cria uma distância entre a gente e Deus, entre a gente e as pessoas, entre a gente e a paz interior. E Jesus, conhecendo o coração humano, sabendo dessa nossa necessidade profunda, nos ensina a pedir: perdoai-nos. Não, Pai. Desculpa se por acaso eu fiz algo errado. Não, Pai. Eu sei que eu sou perfeito, mas só por garantia. Não. Perdoai-nos. Direto, honesto, humilde. É uma confissão, percebe? É reconhecer: Pai, eu preciso de perdão. Eu errei. Eu falhei. Eu pequei. E sabe o que é libertador nisso? É que a gente não precisa fingir. A gente não precisa fazer de conta que tá tudo bem, que somos perfeitos, que nunca erramos. Deus já sabe. Ele vê tudo. Cada pensamento, cada intenção, cada ação. E mesmo assim, Ele nos convida a pedir perdão. Porque Ele quer nos perdoar. Ele não fica ali esperando para nos condenar. Ele está esperando para nos abraçar, nos limpar, nos restaurar. A Bíblia diz algo maravilhoso. Ela diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tu vê isso? Não diz talvez Ele perdoe. Não diz Ele vai pensar a respeito. Diz que Ele perdoa. Ponto. O perdão de Deus não é algo incerto. Não é algo que a gente precisa conquistar, merecer, pagar. É algo que Ele dá. Livremente. Completamente. Jesus já pagou o preço. Na cruz Ele carregou todas as nossas falhas, todos os nossos erros, todo o nosso peso. E quando Ele disse está consumado, Ele quis dizer exatamente isso. Tá pago, tá completo, tá terminado. Então quando a gente pede perdão, a gente não tá pedindo que Deus faça algo novo. A gente tá simplesmente recebendo algo que já foi conquistado para nós. É como um presente que já tá embrulhado com o teu nome esperando. Tu só precisa estender a mão e receber. Mas sabe o que impede muita gente de receber esse perdão? Não é Deus. É a gente mesmo. A gente não se perdoa. A gente fica remoendo, se punindo, carregando culpa mesmo depois de Deus já ter perdoado. A gente pensa: como é que Deus pode me perdoar depois do que eu fiz? Como é que eu posso simplesmente aceitar esse perdão e seguir em frente? E aí a gente fica preso. Preso no passado. Preso na culpa. Preso na vergonha. Mas ouve isso. Se Deus perdoou, quem somos nós para não perdoar a nós mesmos? Nós somos maiores que Deus? Nosso padrão é mais alto que o dele? Não. Se o Criador do Universo, o Deus Santo, o Juiz de todos, se Ele decidiu te perdoar, então tu tá perdoado. E tu precisa aceitar isso. Tu precisa te perdoar também. Aquela coisa que tu fez há anos atrás e que ainda te assombra, perdoado. Aquele erro que tu comete repetidamente e que te envergonha, perdoado. Aquele pensamento que tu tem e que te faz sentir horrível, perdoado. Não porque não foi sério,
Não porque não importa, mas porque Jesus pagou. Porque o amor de Deus é maior que qualquer falha. Porque a graça dele é suficiente. Respira fundo agora e deixa essa verdade entrar bem fundo no teu coração. Tu tá perdoado. Completamente. Totalmente. Irreversivelmente. Não tem mais condenação. Não tem mais acusação. Não tem mais dívida. Tá pago. Tu tá livre. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa parte dói, não dói? Porque agora Jesus conecta o perdão que a gente recebe com o perdão que a gente dá. E a verdade é que perdoar é difícil. Muito difícil. Quando alguém nos machuca, a gente quer justiça. A gente quer que a pessoa pague. A gente quer que ela sinta pelo menos um pouco da dor que causou em nós. Perdoar parece injusto. Parece que a gente está deixando a pessoa se safar. Parece fraqueza. Mas não é. Perdoar é uma das coisas mais fortes, mais corajosas, mais divinas que a gente pode fazer. Sabe por quê? Porque quando a gente perdoa, a gente quebra o ciclo. O ciclo de dor, de vingança, de amargura. Quando alguém te machuca e tu guarda mágoa, quem tá sofrendo? Tu. A outra pessoa pode nem saber, pode nem se importar. Mas tu carrega aquele peso todos os dias. É como carregar uma pedra pesada nas costas. A cada dia que passa, ela fica mais pesada. E tu não consegue dormir direito, não consegue viver plenamente, porque aquele peso tá sempre ali. Perdoar é soltar a pedra. É dizer, eu não vou mais carregar isso. Eu escolho me libertar. Não significa que o que a pessoa fez foi certo. Não significa que tu vai esquecer. Não significa que tu precisa voltar a confiar imediatamente ou que tudo vai ser como antes. Perdoar significa que tu não vai mais deixar aquela mágoa controlar a tua vida. Significa que tu vai entregar a justiça nas mãos de Deus e escolher a paz para o teu coração. Jesus sabia como isso era difícil. Tanto que ele disse, perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, sempre. Quantas vezes for necessário. E ele não pediria isso de nós se ele mesmo não tivesse dado o exemplo. Lembra da cruz? Das pessoas que o traíram, o negaram, o torturaram, o mataram? E o que ele disse? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. No momento de maior dor, ele escolheu perdoar, porque ele sabia que o perdão liberta. Não só quem é perdoado, mas principalmente quem perdoa. Então essa noite, antes de tu dormir, pensa, tem alguém que tu precisa perdoar? Pode ser alguém que te machucou profundamente. Pode ser alguém que nem sabe que te magoou. Pode até ser tu mesmo, por algo que tu te culpa há tanto tempo. Tu não precisa sentir vontade de perdoar. Muitas vezes a gente não sente. Mas a gente pode escolher. É uma decisão, não um sentimento. Pai, eu escolho perdoar. Eu não consigo sozinho, mas com a tua ajuda, eu escolho soltar essa mágoa. Eu escolho a liberdade. E sabe o que acontece quando a gente faz isso? Aos poucos o peso vai embora. Aos poucos, a amargura se transforma. Aos poucos, a gente descobre que consegue respirar mais fundo, dormir melhor, viver mais leve. Porque o perdão, tanto o que a gente recebe quanto o que a gente dá, é libertador. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que a gente possa receber o perdão de Deus sem culpa, sem vergonha, com gratidão, e que a gente possa estender esse mesmo perdão aos outros. Porque fomos perdoados de tanto, como podemos não perdoar? Fecha os olhos. Respira.
Sente o peso sendo tirado. Sente a liberdade que vem quando a gente solta. Tu tá perdoado. E tu pode perdoar. Com a ajuda de Deus, tu pode. Descansa agora. Descansa nessa verdade. Descansa sabendo que não há mais condenação. Tu tá limpo. Tu tá livre. Tu tá amado. Vamos continuar? Não nos deixeis cair em tentação. A gente chegou na última parte dessa oração, e ela fala de algo que a gente experimenta todos os dias: a luta, a tentação, as forças que puxam a gente para longe de Deus. Sabe? Seria muito mais fácil se depois que a gente entregasse a vida a Deus, tudo ficasse perfeito, não é? Se não houvesse mais tentações, mais dúvidas, mais lutas. Mas não é assim que funciona. A vida continua. As tentações continuam. O mundo continua sendo mundo. E Jesus, sabendo disso, nos ensina a pedir proteção, a reconhecer que a gente é frágil, que a gente precisa de ajuda, que sozinhos a gente não dá conta. Não nos deixeis cair em tentação. Percebe que a gente não está pedindo para nunca ser tentado, porque isso seria impossível neste mundo. A própria Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. A tentação em si não é pecado. É a luta que a gente enfrenta entre fazer o certo e fazer o errado, entre seguir a Deus e seguir os próprios desejos. O que a gente está pedindo é para não cair, para ter forças para resistir, para não ser vencido pela tentação. E isso é importante porque existem tentações em todas as áreas da vida, não existem? Tentação de mentir quando a verdade parece inconveniente. Tentação de desistir quando as coisas ficam difíceis. Tentação de guardar rancor quando alguém nos machuca. Tentação de buscar atalhos desonestos quando o caminho certo parece longo demais. Tentação de buscar conforto em lugares errados quando a vida dói. Tentação de preencher o vazio com coisas que no fundo a gente sabe que não vão satisfazer. A gente conhece as nossas fraquezas, não conhece? A gente sabe onde a gente é mais vulnerável. Aquela área onde a gente sempre tropeça. Aquele pecado que parece pequeno, mas que volta sempre. E Jesus diz: traz isso para Deus. Pede ajuda. Não tenta enfrentar sozinho. Mas livrai-nos do mal. Aqui tem duas maneiras de entender. Pode ser livrai-nos do mal, como em livrar a gente de fazer o mal, de cair no pecado. Mas também pode ser livrai-nos do maligno, do inimigo, daquele que quer nos destruir. E as duas interpretações são verdadeiras, sabe? Porque existe uma batalha espiritual acontecendo. A Bíblia é clara sobre isso. Existe um adversário, um inimigo, que anda ao redor como leão rugindo, procurando alguém para devorar. Mas a gente não precisa ter medo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando a gente pede livrai-nos do mal, a gente está reconhecendo que precisa de proteção. Proteção divina, cobertura espiritual. E Deus ouve esse pedido. Ele não nos deixa desamparados. Ele não nos joga na batalha sem armas, sem defesa. A Bíblia fala da armadura de Deus, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé. Essas não são coisas físicas, mas realidades espirituais que nos protegem. Quando a gente vive na verdade, quando a gente busca a justiça, quando a gente tem fé, quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente está protegido. Mas sabe o que mais nos protege? A presença de Deus. Simplesmente estar perto dele, permanecer nele. Jesus disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Permanecer,
Ficar conectado. Não se afastar. Quando a gente está longe de Deus, a gente fica vulnerável. As tentações parecem mais fortes. O mal parece mais atraente. A escuridão parece mais densa. Mas quando a gente está perto dele, tudo muda. A luz dele ilumina o caminho. A presença dele afasta as trevas. A força dele nos sustenta. Então, livrai-nos do mal é também um pedido para nunca nos afastarmos de Deus, para permanecermos nele, para vivermos na sua presença, porque ali a gente está seguro. Ali o inimigo não pode nos tocar. Ali a gente encontra refúgio, paz, proteção. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Habitar. Não só visitar, não só passar de vez em quando, mas morar, ficar, permanecer. E a promessa continua: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Que promessa linda é essa! Deus manda anjos para nos guardar. A gente não vê, mas eles estão lá, protegendo, guerreando por nós nas dimensões espirituais. A gente não está sozinho nessa batalha. A gente tem o Deus Todo-Poderoso ao nosso lado. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E então a gente chega ao fim dessa oração, e a gente diz: Amém. Tu sabe o que significa amém? Significa assim seja. Significa que isso se cumpra. Significa concordância, aceitação, fé. Quando a gente diz amém, a gente está colocando o nosso selo na oração. A gente está dizendo: sim, Pai, eu concordo com tudo isso. Eu creio nisso. Eu confio nisso. Amém. E agora, depois de caminharmos por toda essa oração, palavra por palavra, frase por frase, a gente pode descansar, porque a gente entregou tudo nas mãos de Deus. A gente honrou o nome dele. A gente pediu que o reino dele venha. A gente se rendeu à vontade dele. A gente confiou na provisão dele. A gente recebeu o perdão dele e perdoamos. A gente pediu proteção dele. Tá tudo nas mãos dele agora. E essas mãos são firmes. Essas mãos são amorosas. Essas mãos nunca nos soltam. Respira fundo. Bem fundo. E solta todo o peso que tu ainda estava carregando. As preocupações? Entrega. Os medos? Entrega. As angústias? Entrega. As dores? Entrega. Deus pode carregar tudo isso. E Ele quer carregar. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tu tá cansado? Vem. Descansa. Ele alivia. Tu tá sobrecarregado? Vem. Entrega. Ele carrega por ti. Neste momento, aqui e agora, tu pode simplesmente ser. Não precisa fazer nada. Não precisa resolver nada. Não precisa ser forte. Tu pode ser fraco. Tu pode ser vulnerável. Tu pode ser simplesmente humano, com todas as tuas limitações, todas as tuas falhas, todos os teus medos, porque Deus te ama assim mesmo. Aliás, especialmente assim. Na tua fraqueza, a força dele se aperfeiçoa. Então fecha os olhos agora se ainda não fechou. Deixa o corpo relaxar completamente. Solta os ombros. Relaxa as mãos. Deixa a respiração ficar suave, tranquila, natural. O dia acabou. A noite chegou. É tempo de descanso. É tempo de paz. E tu pode descansar em paz porque tu não tá sozinho. Deus vela por ti. Ele não dorme nem cochila.
Enquanto tu descansa, Ele cuida. Enquanto tu dorme, Ele trabalha. As promessas dele continuam de pé. O amor dele não muda. A fidelidade dele é renovada a cada manhã. E amanhã, quando tu acordar, vai ser um novo dia, com novas misericórdias, com novas oportunidades, com a presença dele novamente contigo. Mas isso é amanhã. Agora é hora de dormir, hora de descansar no colo do Pai, hora de se deixar embalar pelo amor dele. Vamos orar juntos mais uma vez, bem devagar, essa oração que Jesus nos ensinou? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que tu possas dormir em paz. Que o sono seja profundo e reparador. Que os sonhos sejam suaves. E que ao acordar, tu sintas a presença de Deus contigo, renovando as tuas forças, enchendo o teu coração de esperança. Tu és amado. Tu és cuidado, tu és filho, tu és filha do Deus Altíssimo. E nada, absolutamente nada, pode te separar desse amor. Boa noite. Descansa bem. Deus está contigo, sempre.